Ontem, por exemplo, aconteceu um negócio sensacional, cara. Que foi uma sonda chamada Osiris-Rex, né? Osiris, de Osíris, né? Daquele deus, né? Uhum. Ela encostou num asteroide chamado Bennu. Bennu é uma ave também mitológica, egípcia, que foi dado o nome. E ela coletou amostras desse asteroide. Ela tá guardando essas amostras, vai mandar pra Terra, vai chegar em 2023, cara. Que da hora. Mas essa missão foi lançada quando? Foi lançada em 2016. Uhum. Ela chegou no asteroide em 2018 e ontem, a 330 milhões de quilômetros da Terra, ela encostou no asteroide e tirou as amostras. E hoje eu tava fazendo a live porque o toque foi ontem. Só que as imagens só saíram hoje, porque tem um tempo que a antena dela precisa ser virada pra Terra e tudo. E hoje, antes de vir para cá, eu estava mostrando as primeiras imagens desse toque no asteroide Bennu a 330 milhões de E quilômetros. por que esse asteroide é importante? Muito legal. Esse asteroide, cara, ele é muito... Asteroide é muito importante porque os asteroides, quando teve a formação do sistema solar, muita coisa formou planeta, que são os planetas que a gente conhece, e teve um resto de material que ficou jogado aí pelo sistema solar. E esse resto formou asteroide, formou cometa... E eles não mudam. Você não tem intemperismo nele, né? Ele não tem, ninguém vai lá e muda o asteroide. Então, ele tá do jeito que ele é desde que o sistema solar se formou. Se a gente pegar uma amostrinha dele, a gente vai entender a formação do sistema solar, como ele evoluiu. E nesse caso desse asteroide, duas coisas muito importantes. Ele é um asteroide rico em carbono. Então, ele pode guardar ali nele as pistas de como a vida começou na Terra. Porque a vida começou... Vida é um negócio muito complicado. Mas para ela começar, você precisa de alguns ingredientes. Um deles, a gente acredita, seja compostos, né, de carbono ali. O carbono é muito importante para a vida, como a gente conhece, tá? Começar. Então, como que esse carbono veio parar aqui na Terra? Esse asteroide, ou asteroides parecidos com ele, lá atrás podem ter se chocado com a Terra e trazido isso. Então, a vida e outra coisa muito importante, a água. Porque esse asteroide ele tem minerais, rochas ali nele, que tem água. E a água pode ter sido trazida para a Terra por asteroide. Então, esse asteroide aí, quando a gente estudar a amostra dele, a gente vai poder estar desvendando essas duas coisas bem importantes. Entendeu? Bom, vamos lá. Perguntas idiotas agora. Como é que a gente sabe que ele é rico em carbono, por exemplo? Porque essa sonda, ela estava lá orbitando o asteroide, ela tem uma câmera que tira uma foto do asteroide, mas quando ela tira a foto do asteroide... ela não vê a rocha, ela vê a composição química. Então, é uma câmera espectral, é tipo um espectrômetro que a gente chama. Ele mede a composição. E ao tirar essa foto, ela viu lá a quantidade de carbono, a quantidade de água. Então, a gente sabe Dá para tirar uma foto de qualquer coisa com espectrômetro? Qualquer coisa. Dá para tirar uma foto minha? Dá, um determinado espectrômetro vai ver. Os satélites que estão em volta da Terra... tiram fotos, a gente analisa a foto por espectrometria, que chama. Entendi. Eu quero saber aonde que tem, por exemplo, uma plantação. Aonde que eu tenho um terreno melhor para plantar arroz. Eu sei que o terreno tem que ter determinado tipo de composição. Então o satélite vai ali e mapeia aquela composição para mim. Aí eu falo para o fazendeiro, ó, planta arroz aqui, ali, ali. Entendi. E isso no espaço inteiro. Então essas sondas, um dos principais equipamentos que elas levam são os espectrômetros. E por que essa sonda foi enviada para... Assim, veja... tá longe pra caralho esse troço aí. Por que esse, né? Por que esse asteroide? É. Isso. Então, por quê? Quando definiram, né? A gente precisa recolher a amostra de um asteroide. Essa era a missão. Trazer uma amostra para a Terra, para a gente estudar. Então, o asteroide ele tem que ter alguns critérios. Então, um deles é que, embora ele esteja a 330 milhões de quilômetros, ele está relativamente próximo. Pra gente, aí é um outro lance, né? Que o pessoal fala em distância, né? Fala, não sei quantos milhões. Tudo bem, cara. É longe, mas em questões astronômicas... sim, não é tão longe, verdade. Não chegou no anos-luz ainda. Não chegou nada. Então, um dos critérios foi esse, tá próximo, ou seja, é viável a gente ir e voltar. Um outro lance, antes da sonda aí, já se desconfiava que esse asteroide era desse tipo, carbonáceo, ou seja, ele era rico em carbono, por análises que eram feitas aqui da Terra por radar, que dá para fazer também. Então, isso aí também... Caralho, que distância absurda que isso cobre. Mas a cada 6 anos ele passa perto da Terra. Entendi. A cada 6 anos ele passa pertinho e dá pra gente fotografar ele com radar, com uns equipamentos especiais. Outra coisa, esse asteroide, ele tem uma pequena chance de bater com a Terra, tá? Lá no final dos anos 2100, 2190, ele tem 1 em 2700 a chance dele bater na Terra.
Então a gente pode estudar esse asteroide e ver o efeito que a radiação solar faz nele, porque a radiação solar pode desviar a órbita dele. Então ele é importante para isso também. Ah, porque a gente, se souber se ele vai bater ou não, a gente pode começar com o tempo já ir desviando ele. Ou arrumar alguma maneira. E outra coisa importante também é o tamanho dele. Ele tem 500 metros de diâmetro, não é dos maiores, mas ele tem um tamanho adequado para uma sonda fazer isso.